Boa noite, testando o som, boa noite. A imagem, deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar aqui. Alô, alô. Testando o som. Alô, alô. 1, 2, 3. Opa, opa. Opa. Alô, testando o som. Como é que está o som? Está perfeito, a Eliane disse. Opa, é isso aí, incansável Dr. Pedrosa, aí, siberiano, João Felipe, boa imagem. É boa imagem da televisão ou a minha? Pedrosa, fale alguma coisa, estou falando, eu não paro de falar. Carmen, obrigado, atrasamos um pouquinho, hoje é feriado, mas vai sair o reeditado programa, tá bom? Então nós já vamos começar, porque o assunto é muito bom, vocês já conhecem bastante disso. Há 20 anos as pessoas não conheciam nada disso, né? E a gente conseguiu botar isso no ar. Então nós vamos começar e depois eu sempre reedito, corto esse trecho inicial. Mas tem coisa muito boa aqui e eu não quero correr muito para a gente não perder a essência do programa, né? Eu quero ver se nós consigamos fazer o mais rápido possível, mas sem perder a essência do programa. Tá bem? Então, eu vou então desligar. Não está dando eco aí não, né? Continua bom o som, porque tem um retardo, tá ótimo, então tá bom. Então só vou desligar aqui o meu retorno aqui do som. Tá legal? Ó, vou tirar o som do ouvido aqui. Bem, pessoal, vamos começar aqui falando de Apocalipse. Eu peguei essa imagem aqui, é antiga, mas vocês vão se lembrar. Foi quando o Caveira e Ossos, Bush, crente metodista, aquele da Caveira e Ossos, que faz o tráfico de drogas junto com a Inglaterra, né? Inglaterra e Estados Unidos, eles controlam o ópio, e lá quando derrubaram o World Trade Center, então eles fizeram esse motivo para criar um ataque ao Iraque para roubar o petróleo deles. E depois, no ano seguinte, foram lá no Iraque procurar
o sócio deles, né, o Bin Laden, e lá eles confiscaram toda a plantação de ópio, lá dos Afeganistão, que é o local onde mais produz ópio no mundo, e quadruplicaram essa produção de ópio. E isso está tudo no livro da Alessandra Robbins, que eu mostrei aqui para vocês, Secrets of the Tomb, Os Segredos do Túmulo, que é a Caveira e Ossos, né, lá na Universidade de Yale. E esse cara, depois de ter feito toda essa bondade com o mundo, aí depois disso lá para o pessoal do Iraque, ó, nós levamos a democracia para vocês, agora vocês têm que nos pagar. Nós fizemos essa guerra e trouxemos a democracia para vocês, matamos todo mundo, agora vocês precisam dar o petróleo de vocês para nós. E simples assim, eles levaram o petróleo do Iraque. E o nosso foi muito mais fácil ainda, o pré-sal, que não precisou ninguém fazer nada, né? Já foi entregue. Então, logo em seguida, foi essa guerra do Iraque, que eles mostraram aqui, Apocalipse ao vivo, na primeira guerra pós-moderna, telespectadores de todo o mundo acompanharam os bombardeios à capital do Iraque. Você imagina como é que vai ser o Armagedon? Você imagina qual a mídia, como vai... Eles gostam só de mostrar desgraça, né? Como é que vai ser essa situação? Que Deus tenha misericórdia de nós, viu? Então eu já fiz essa introdução para a gente entrar em Apocalipse, para vocês saberem como as coisas acontecem. E eu vou continuar aquele estudo sobre a alquimia do ópio, para mostrar que hoje eu pesquisei o dia inteiro, encontrei muitas e muitas informações. Se vocês quiserem saber, eu vou soltar para o grupo nosso lá do WhatsApp. Eu consegui aquela revista que estava na mão do Enéas, mostrando que o Jorge Soros é o maior traficante do mundo, subalterno da rainha da Inglaterra, tá? E é sócio daqui, que é da direita, né? A maçonaria inglesa, Inglaterra, da direita, que é sócio aqui com o Fernando Henrique, que é da esquerda. Então, não digo a vocês, não tem nenhuma diferença, isso 6 ou meia dúzia é tudo aquela coisa que fede, chamado com M, sabe? Maçonaria. E as pessoas ficam brigando, só da direita e da esquerda, por nada, irmão. Brigando por nada. Não adianta, nós não somos nem de direita nem de esquerda, maçonaria inglesa, nós somos corpo de Cristo e acabou. Nós estamos esperando a volta dele. E ele vai nos livrar de toda situação, como as profecias todas se cumpriram. Porque essa última agora, que é o arrebatamento, não vai se cumprir. Então, vamos entrar aqui numa parte didática muito importante. Se você gravar só esses slides que eu fiz aqui de primeira mão, já vou ficar muito feliz. Porque foi difícil para a gente entender isso. As pessoas sempre me perguntam, Dr. Pedrosa, em que tempo do Apocalipse nós estamos vivendo? Já abriram o primeiro selo, o segundo, o terceiro selo? Nós já estamos, eu falei recentemente, no princípio das dores, não é que nós estamos vivendo. Mas isso é a abertura já do primeiro selo, do segundo, do quarto, do quinto, do sexto? Ou é o derramamento da primeira taça ou o toque da primeira trombeta? O toque da trombeta que nós vamos ouvir agora é o toque da trombeta tocada pelo próprio Senhor Deus. É o toque do arrebatamento. É Deus que vai tocar essa trombeta. A de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, são 7 anjos que vão tocar 7 trombetas. Entenderam? Então essa diferença tem que saber. O toque da trombeta do arrebatamento é o próprio Deus que toca a trombeta e chama o seu povo. Na grande tribulação já serão os anjos. Tá? Então preste muito bem atenção. Apocalipse 1 e 2, 3, as 7 igrejas. A última, a igreja de Laodiceia. Essa que ninguém tem dúvida. Então, de tudo de Apocalipse que se cumpriu até agora, até a igreja de prostituta aqui, de Laodiceia. Eu vejo pessoal falando do cavalo vermelho, da guerra do cavalo da morte amarelo, o cavalo preto, o cavalo branco, dos 4 cavalos de Apocalipse. Meu irmão, nada disso aconteceu ainda, pelo amor de Deus. Nós só estamos há 2000 anos cumprindo Apocalipse 1, 2 e 3. Não passou mais disso. Nada disso aconteceu ainda. E gravaram isso para sempre. Então aí vocês já aprenderam muita coisa de Apocalipse. Aí você vai ver que Apocalipse é fácil.
Entenderam? Repetir, vão gravar. Nós estamos vivendo Apocalipse 1, 2 e 3. Ponto final. Não progrediu nada daí. Já 2000 anos só em Apocalipse 1, 2, 3. Até chegar a Apocalipse 22 ainda faltam 19 capítulos. Ficaram calmos agora? Entenderam? E o que solta aí na internet de besteira, irmão? Eu vou mostrar algumas coisas. Pelo amor de Deus, é porque o cavalo, porque eu não sei o que, a taça que já está acontecendo isso, a guerra, o Armagedon, a terceira guerra mundial. Irmão, ó, isso vai acontecer rapidamente, essa etapa de Apocalipse. Quando a igreja for arrebatada, o negócio vai ser rápido. Em 7 anos, tudo isso vai acontecer. Vai chegar até Apocalipse lá, 21, 22. Agora é lento. 2000 anos Apocalipse. Porque o João foi revelado isso ao João por volta do ano de 95 depois de Cristo. Então nós sempre arredondando em torno de 2000 anos. Então Apocalipse 1, 2, 3, falando das 7 igrejas da Ásia. Tudo isso que nós vivemos é só isso de Apocalipse que aconteceu até hoje. O resto é tudo mentira, lorota, confusão, engano, precipitação, falta de conhecimento da palavra de Deus e deslealdade. São pessoas que vivem do engano e as pessoas gostam, vão lá. Tá? Então, isso, pelo amor de Deus, insisti, repeti, falei, reafirmei e até hoje você vê um montão de besteira que está na internet. Tá bom? E isso que nós já estamos falando há 38 anos. Entenderam? Então, só disso daqui você já entendeu muito de Apocalipse. De 4 a 5, Deus revela a João o trono de Deus, o livro selado, que só tem um, que João chorou. Quem é que pode abrir esse livro selado? Só tem um que pode abrir. É Jesus Cristo. Então isso é mostrado a João. Então o que vem depois de Apocalipse, de 6 a 18, é a grande tribulação. São esses 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Aí junto com o anticristo, o falso profeta, aquela coisa toda. Depois que vem Apocalipse 19 e 20, é o milênio, os 1000 anos, que Jesus desce e pisa no Monte das Oliveiras. E depois Satanás, o anticristo, o falso profeta, são lançados no lago de fogo e enxofre por 1000 anos. Tudo acontecendo direitinho, tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem o seu tempo certo. Então, quando o mês passado, eu fiz o estudo rápido aí, que eu já falei isso várias vezes, o princípio das dores. Isso que nós estamos vivendo é o princípio das dores. Hoje eu mostrei um vídeo aqui com uma pessoa que estava aqui em casa, uma mãe, mais ou menos de uns 70 quilos, meio gorda, pisando em cima de uma criancinha de 2 ou 3 anos, com os 2 pés, a criança de bruço em pé. Eu não coloco aqui porque eles tiram do ar, irmão. O nível de maldade eu não sei como que vai chegar. Eu citei aqui casos de pai, avós, padrasto estuprando criança. Satanás tem um ódio de criança, porque ele já fez tudo contra a maldade. Então uma das maiores maldades ele faz contra a criança, um ser inocente, inofensivo. Não vê os Illuminati, esses banqueiros, como que eles sacrificam crianças, esses altos graus, como o ex-bruxo de Chico, falava todo mundo, dizia que ele era doido, que era mentiroso. Está aí para todo lado hoje, para todo mundo ver. A maldade, a covardia, principalmente contra as crianças. Halloween, a gente denunciando isso. Então, os sofrimentos são grandes, irmão. Agora você imagina como será na grande tribulação. Jesus disse que vai existir sofrimento como nunca existiu e nunca existirá. Tá bom? Então, capítulo 6 a 18 vem a grande tribulação. Aí depois, terminando a grande tribulação, vem um milênio, 1000 anos. E depois do milênio vem o novo céu, a nova terra, é o trono branco, onde vai passar tudo pelo juízo. Então estarão completos os 7 dias, os 7000 anos. Nós estamos terminando o 6º milênio. O ministério de Jesus começou com 30 anos. Por isso a nova ordem mundial, a base, a essência dela é tráfico de drogas, tanto da maçonaria inglesa como a francesa. Eu já expliquei isso várias vezes para vocês, vou repetir. A maçonaria inglesa, ela é da classe média para cima, que eles chamam elite. E a maçonaria francesa é da classe
média para baixo, chamados proletários, os trabalhadores. Todos eles trabalham com o tráfico de drogas, são a mesma coisa. A maçonaria, como Lula, trabalha com as Farc, com o sistema presidiário, PCC, Comando Vermelho, então ele trabalha mais com a ralé, com a prática ali da droga, a venda, a manipulação, as bocas de fumo, o sistema religioso, eles trabalham, e a maçonaria francesa mais ligada à Igreja Católica. Já a elite, a maçonaria inglesa, ela é mais ligada à igreja evangélica e da elite para cima, e ela controla mais a parte financeira, vamos dizer, seria a parte inteligente, que pega da rainha da Inglaterra, os seus ministros, ao Bush, a guerra do Vietnã, 1800, como eu mostrei aqui para vocês, foi fundada a Caveira e Ossos, estão lá todas essas pessoas com dinheiro do ópio, e depois que o Bush fez essa, aumentou a produção do ópio em 2001, foi o World Trade Center, 2002, nos Estados Unidos hoje, Austrália e Canadá, eles estão matando milhões e milhões de pessoas viciadas em ópio. Agradeço ao crente destemido, com a mão no peito, veio aqui, isso é o capa da revista do R.R. Soares. Bush, um destemido que ora e age. Irmão, isso é igreja prostituta, quando a gente falava, ninguém acreditava, né? Mas o fato, por isso está em Apocalipse 18, falando na grande tribulação, esse período, então você imagina, que Deus fala, sai fora dela, povo meu, para não ser cúmplice com os seus pecados. Essa igreja prostituta que enriquece os traficantes da terra. Por isso que eu falo isso há tantos anos, lá na Convenção Batista Brasileira, Fausto Aguiar de Vasconcelos, presidente da convenção, o Magno Malta, o Fanini, ele não deu resultado da CPI do narcotráfico, 2 anos, porque isso é normal, é natural. A igreja prostituta lava 30% a 40% do dízimo e oferta arrecadado em nome de Jesus. Malaquias 2, são eles que roubam o Senhor nas dízimos e ofertas, para juntar com o dinheiro do tráfico de droga do Bispo Macedo para construir o templo de Salomão, que é o templo do capeta. Eu pergunto a vocês, eu estava lá na Convenção Batista Brasileira, como membro honorário, elite, lá no topo desse. O que tudo isso tem a ver com a Igreja de Jesus Cristo? O que tudo isso, as guerras, os tráficos de drogas, o roubo dos dízimos e oferta, tem a ver com a Igreja de Cristo? Não precisa ser muito inteligente, não. Só abrir, ver que Jesus rasgou o véu do templo e disse, está aqui que é maior que Salomão, maior que o templo de Salomão. Eu acabei com todo o sistema religioso, em meu nome você fala direto com o Pai. Todos se tornaram sacerdotes, porque no passado só o sacerdote uma vez por ano falava. Então vocês estão entendendo a importância da gente conhecer Apocalipse? Para você saber facilmente identificar o que é essa igreja prostituta, de onde vem a prosperidade deles? Sacrifício de criança, alquimia. Tudo que eles põem a mão, eles querem transformar em dinheiro. Pega uma criancinha, o que nós vamos fazer com essa criancinha? Vão estrupar, vão matar? Vão vender para fazer carne, canibalismo? Vão vender o coração, o rim? Vão fazer para transplante? Vão fazer sacrifício humano para prosperidade? Ou vão criar essa criança como o João do diabo, que ele chama de João de Deus, criava prostitutas lá para pegar as crianças para vender por $120 mil. E abafaram o negócio. Dos artistas aqui do Brasil, jogadores de futebol, artistas das televisões aí, iam lá se consultar com esse João do diabo, chamado João de Deus, espírito satanista, tudo envolvido com Satanás, irmão. Você não pode esperar nada desses homens que venham do bem. Todos servem a Satanás. Então isso que a gente sempre falou, e hoje a coisa mais fácil é provar. Está tudo aí. O que você vai esperar desse povo? Nada? Então vamos passar aqui adiante, falar desse período de Apocalipse. Vamos botar aqui de 1 a 3, das 7 igrejas, tá bom? Pulando agora. Isso é rápido. Então aqui, João capítulo 1, 9, aí ele já diz, João foi dos discípulos de Jesus, o único que não foi, vamos dizer assim, assassinado. Dos discípulos de Jesus, teve Judas que suicidou. E todos os outros foram decapitados, foram apedrejados, crucificados, foram mortos. Mas João foi o único, como Deus tem os projetos dele, né, irmão? Pode ser tudo uma lógica, mas João não teve a lógica
como os apóstolos morreram. Ele foi para a ilha de Pátmos, trabalhava, irmão, como escravo, carregando pedra, velho. E ali Deus foi falando para ele e foi revelando. E ele praticamente sofreu mais do que tivesse sido morto, crucificado ou decapitado, pois viveu muitos anos sofrendo por causa do nome do Evangelho. Então, o apóstolo João, exilado na ilha de Pátmos, Apocalipse 1:9. Essa região fica toda ali na Turquia, por ali existe essa região, todos os lugares onde ele trabalhou e foi preso. Né, irmão? Esses locais existem. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, viu? Companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Interessante e bonito como que ele fala. Eu, vosso irmão, companheiro, né, na prosperidade, na prostituição, nos roubos, nas drogas, nas religiões, né? O que João fala que ele é nosso companheiro? Nas tribulações, no reino de Deus e na perseverança. Olha que coisa linda. Isso é a igreja de Cristo, irmão. Esse homem revelou isso, foi para nós. Então ele está falando isso para você, para mim. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Eu sou do PP, sou da direita, não, sou da esquerda, sou da maçonaria inglesa, sou da maçonaria francesa, eu sou da religião tal, não sei o quê. Irmão, que valor tem isso dentro da palavra de Deus? E quando você estiver diante com o Senhor, isso não vale nada, não tem valor algum, e você se preocupa com isso, briga por causa disso, vai para a rua, quebra. Pelo amor de Deus, gente, vamos ter um pouco de sabedoria. Então, nesse mapa aqui, o que vês escreve em livro e manda a 7 igrejas de Éfeso. Né? Ele estava falando em Apocalipse 1:11. As igrejas seriam Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Taitira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esse aqui você mostra um mapa da época antiga, aqui o mar Mediterrâneo, aqui a parte mais do sul, a África, o Egito, né, os países árabes, a Síria, por aqui, e somente esse lugar pequenininho aqui que é a Ásia, olha aqui, ó, dos países asiáticos. Tá vendo aqui? Então, vendo essas 7 estrelinhas aqui, ó, 7 estrelinhas nesse cantinho aqui, não sei se está dando para os irmãos verem, ó, vou mexer bem com o mouse, tá? Essa parte aqui é um marrom mais forte. Aí tem a primeira igreja aqui, ele segue o mesmo caminho, quando da descrição, o mesmo caminho da estrada dessas 7 igrejas, que ele começa na igreja de Éfeso, depois pula para a igreja de Esmirna, depois Pérgamo, lá no sul, e depois vem descendo. Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, existiram essas 7 igrejas. Então, aquilo que ele estava usando, aquelas 7 igrejas, para falar o que iria acontecer. Presta atenção agora a coisa interessante que eu vou mostrar para vocês. Qual a correspondência dessas igrejas conosco? A última igreja, a igreja prostituta de Laodiceia, vocês sabem que ela começou em 1901, por uma determinação da maçonaria. Eu já fui preparar muito o programa, não botei aqui o slide, mas eu tenho a referência onde a maçonaria obrigou todos os maçons a entrarem nela, para transformar essa igreja de Laodiceia numa igreja moderna e morna e rica. Então, Éfeso, ela foi equivalente ao ano de 30 até o ano de 100, essa igreja de Éfeso. Lá no tempo, quando Jesus começou o ministério da igreja, é a referência a essa igreja de Éfeso, do ano 30 até o ano 100. A igreja de Esmirna, ela foi do ano 101 a 313. Aí que vem aquela igreja de Constantino, que é aqui a referência de Pérgamo, que é essa igreja idólatra do catolicismo. De 314 a 600, a igreja de Pérgamo. E depois vem a igreja de Tiatira, de 601 a 1517. Quase 1000 anos
dessa igreja de Tiatira. Nós não vamos entrar em detalhes com ela, senão o assunto que eu estou querendo fazer hoje é básico. Eu já fiz estudos, vocês podem ver aí, tem estudo de quase um ano que nós fizemos só de estudo de Apocalipse, bem explicado. Então, depois de 1517, foi mais ou menos a época que o Brasil foi descoberto, né, em 1500, aí surge a igreja de Sardes, de 1518 a 1546. Nessa época, por volta de 1550, por aí, surge o movimento protestantismo com Martinho Lutero, o ex-padre. Então, essa aqui já é uma referência, quando ele descreve, já está falando da igreja de Sardes, de 1518 a 1648. E a igreja de Filadélfia foi essa do último século, do penúltimo século, né, que nós já estamos no século 20, né? Aqui, 21, aqui, e já para o 22, aqui, ó, 1649 a 1900. Essa foi aquela igreja fraca de Laodiceia, daquele tempo que apareceram esses grandes pastores aí, principalmente que se levantaram contra a maçonaria. Foi essa época do William Hutt, não, do capitão William Morgan, que ele foi morto. E você vê, nessa época de 1649, foi 1776, né? Se não falha a memória, os Illuminatis começaram a levantar, vem embaixo da nota, de $1. 1º de maio de 1776, está ali. Então, nessa época, essa igreja firme de Deus enfrentou tudo isso. E depois de 1900, essa igreja de Laodiceia, com as guerras, as prostituições, a igreja rica, próspera, com tudo isso que vocês estão vendo aí hoje. Está vendo? Então, fizeram uma correlação, ó, de todo esse período das 7 igrejas. Então, não existe a 8ª igreja. É de 1901 até hoje. Essa é a última. E o nosso Apocalipse é isso. Não tem outra igreja. A última é de Laodiceia, essa igreja prostituta. E os que se prostituem com ela, que Deus fala, sai fora dela, povo meu, para não ser cúmplice com seus pecados. Esta igreja prostituta que enriquece os traficantes da terra. Você vê, quem é que falou isso aqui no Brasil? Foi ver lá em Apocalipse 18:1, entender, interpretar isso. Irmão, tudo isso que vocês viram de novidade é desse modesto servo de Deus. Aqui, irmão, eu ia colocar o slide que eu tenho, mas não deu tempo para pegar, mostrando que quando a maçonaria saiu publicada no New Age Magazine, a revista da maçonaria, Nova Era, a revista Nova Era da maçonaria, New Age Magazine, convocando os maçons para entrarem como se fossem cristãos nas igrejas evangélicas e destruí-las, transformá-las numa igreja moderna e rica e morna, exatamente como está em Apocalipse 18. E quem não fizesse isso seria um crime contra a ordem. Então estava sujeito à morte. E está aí Socilas Malafaia, Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, Fausto Aguiar de Vasconcelos, está esse povo todo aí, cumprindo exatamente o que Satanás mandou eles fazerem. E não pregam o Evangelho, a palavra de Deus. Tá? Então, isso daqui que eu falei da igreja, essa igreja de Laodiceia foi criada em 1901. Então vamos ver aqui, eu não sei se vai dar tempo para eu ler todo, eu já expliquei para vocês que essas imagens eu comprei lá dos Estados Unidos, uma moça inteligente, fez todo esse, divulguei muito para as pessoas comprarem esse CD, e eu depois acrescentei os versículos bíblicos, que não tinha. Então eu fui, hoje é fácil, você tem vários editores de imagem, tudo, né? Mas eu comecei a fazer isso de uma forma bem complicada na época, né? Pegar a imagem uma por uma, tirar do CD, botar no computador, transferir, e foi muito, muito boa. Então vamos ver aqui Apocalipse 1, de 12 a 20, falando no tempo que nós estamos falando ainda, do nosso tempo, como se apresentou a João. O que significa aqui? Jesus com 7 estrelas na mão e 7 como que é? Candelabros? Não. Está aqui o nome, eu vou lembrar já.
Então, voltei para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros, tá vendo? Aqui, ó, candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Tá vendo aqui, ó? Na altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, que são as 7 igrejas. Espera aí. Ó, fecha ela aqui. Então, quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelo século do século, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Olha aqui, que maravilhoso. Aí as pessoas vão, a revistinha do fulano de tal, do pastor tal, a revistinha do Billy Graham, a revistinha dos testemunhos de Jeová, a revistinha de não sei de quem. Irmão, a palavra de Deus é clara, simples de entender. Apocalipse, bonito, fácil. Apocalipse é difícil, por isso a gente não ensina que ninguém entende. Essa era o que a igreja prostituta dizia. Olha o que ele diz aqui: quanto aos mistérios das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, as 7 igrejas aqui nos candeeiros e os 7 anjos na mão do Senhor. Então, vamos passar aqui adiante. Apocalipse de 4 a 5. Não vamos entrar em todos os detalhes. O trono de Deus, o livro selado com 7 selos. Aqui, ó, isso aqui eu sempre botava no nosso Hangout, era essa imagem aqui que eu acho linda e fala muita coisa. A visão do trono de Deus, dos 4 seres viventes dos anciãos. Então Deus quis logo de imediato mostrar aqui, ó João, vou mostrar quem é que está te revelando essas coisas aqui, ó, para você saber de onde vem essas informações. Deus, antes de revelar tudo isso, ele já está te mostrando, meu irmão, de onde vem essas revelações. Então ele diz aqui: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Meu irmão, você pensa que você está causando trabalho para Deus quando você está orando? As suas orações são transformadas em louvor, em incenso para adorar a Deus. A oração dos santos. Vamos repetir aqui? Apocalipse 4:8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes estão aqui, ó, tá? Um leão, um boi, um homem e uma águia. Isso aqui é a representação dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A representação dos 4 evangelhos. E aqui em cima no trono está o trono de Deus. Aqui o incenso, aqui queimando das orações dos santos diante de Deus. As orações dos santos estão diante de Deus. Elas não vão embora. E aqui são 24 anciãos. Por quê? 12 anciãos das 12 tribos de Jacó, do Antigo Testamento, do povo que seguia a Deus. E aqui dos 12 discípulos do Novo Testamento. Então são 24 anciãos. Está vendo? Então repetindo: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes
E os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Orações dos santos. São incensos para adorar a Deus. Quanta coisa para descrever, para falar sobre isso daqui, irmão. Então ali Jesus vai e pega o livro, e o livro tem 7 selos. E João chora. Porque não havia ninguém na face da terra que tinha autoridade para abrir aqueles 7 selos. Ninguém, não se achou na face da terra um deputado, um senador, um político, um religioso, um árabe, um judeu, um turco, um muçulmano, um ladrão, um assassino, quem quer que fosse na face da terra. Não se achou ninguém que pudesse abrir estes 7 selos. Por isso que eles fizeram já tudo lá em Jerusalém. Já arrumaram os sacerdotes, já arrumaram os candelabros, já arrumaram a planta do templo de Salomão, já arrumaram aquelas peças de ouros, as vestes do sacerdote, a ovelha roja, que eles chamam aquelas 100 manchas, já deve ter 1 milhão delas, já fizeram com a clonagem, mais ovelhas e mais ovelhas, e eu já falei tudo, já fizeram tudo. Por que não constrói a porcaria desse templo que eles estão querendo construir há 2000 anos? Não é essa porcaria que o Bispo Macedo fez aqui com o dinheiro do tráfico de droga e dos batistas. Dinheiro roubado em dízimo e oferta em nome do Senhor. Não é esse templo aqui, lá em Jerusalém. Por que eles não constroem essa porcaria desse templo de Satanás, que vai se assentar lá querendo parecer Deus? Porque só existe um Deus, que não é esse Satanás, o anticristo. Por quê? Porque só tem um que sabe das coisas, do cronograma, do tempo, do relógio, que pode abrir o livro. É só Jesus. Então nós vamos ficar em Apocalipse 1, 2, 3. Ele mostrou aqui o 4 e o 5, a glória dele, para saber de onde vem essas revelações, e aguardar para Jesus. Só ele que pode determinar quando a igreja vai ser arrebatada e quando Satanás vai ter 7 anos de autorização para levar esse lixo dele aqui na face da terra, levar esse lixo para o inferno. Deus que deu 7 anos, Satanás não manda nada. Então tudo está no controle de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, falando lá em Atos dos Apóstolos 17, de 20 a 23, ele chega em Atenas, viu quase 5.000 ídolos lá, naquela época, irmão. Lá em Atenas, ali perto da Ásia, aquelas ilhas ali perto, né, onde ele pregava, fazia suas viagens. Aí ele chegou, ali viu quase 5.000 ídolos, e ele disse, um lugar tranquilo lá no cantinho, assim, é um Deus desconhecido. Ele falou, este é o Deus que eu sirvo. Ele fez o céu e a terra, e domina sobre o céu e a terra. Deus não só fez o céu e a terra e botou para lá, não. Ele fez o céu e a terra, e domina sobre o céu e a terra. Ele não habita em templo feito de mão de homens. Fala isso para os religiosos, irmão. Fala para os religiosos. Irmão, é impossível dentro da Bíblia, da palavra de Deus, se olhar aqui, achar uma brecha que um religioso vai para o céu. Eles fizeram tudo contra Jesus em todos os tempos, no tempo dos discípulos, dos profetas. Trabalharam sempre com o sistema religioso, da besta, o falso profeta, matando Jesus, perseguindo Jesus. Olha o que Constantino fez quando criou essa igreja prostituta. Ele juntou o poder político e econômico do anticristo, mais o poder religioso do falso profeta. Ele já quis fazer uma nova ordem mundial ali, juntar as duas bestas. Não conseguiu, porque a igreja de Cristo eles perseguiram, mataram, ela não aceitou esta união que Constantino fez. Da igreja prostituta com o sistema político e econômico. Ele já quis fazer a nova ordem mundial dele, que Salomão tentou fazer. Deus dividiu o reino de Israel e tirou Salomão do trono. Logo depois de Noé, construindo a Torre de Babel, já queriam fazer a Babilônia toda lá, né? O rei Herodes, aquele da Semíramis, o marido da Semíramis, já quiseram fazer ali. Não é o tempo, não está no tempo de Deus, não vai ser. E agora nós estamos chegando nesse tempo.
Hitler tentou fazer isso, Napoleão tentou. Não é o tempo de Deus, mas agora chegou. Acabando o 6º milênio. E a gente vê as coisas acontecendo direitinho. Então, é só a gente aguardar que esse é o trono aqui, ó. E aqui embaixo, será que Deus esqueceu dos seus evangelhos? Por isso ele diz, ide por todo mundo e pregai este evangelho aqui, ó, que está diante dele. Ele não esqueceu desse evangelho, não. A todas as criaturas. Ele mandou Mateus repetir, mandou Marcos repetir, mandou Lucas repetir e mandou João repetir. 4 vezes o evangelho dito para diferentes camadas sociais, dos mais intelectuais aos mais gentios. Então esse é o Apocalipse. Antes de Deus mostrar tudo isso que ia acontecer, aí Deus já mostra, ó, só tem um que pode abrir esse livro. Nem Iemanjá, nem Pai de Santo, nem São Jorge, Santo Antônio, esses demônios todos, nem Salomão, ninguém, mano. Então quando você vai falar diante de Deus, você vai falar em nome de quem? Desse montão de demônios da goetia de Salomão, você vai invocar esses demônios? Esses trilhões de demônios do dia de Todos Santos, que é o dia do calendário do ano novo de Satanás, o dia 1º de Satanás, do ano de Satanás, é o dia de Todos os Santos. Em nome de todos esses demônios que você vai se dirigir a Deus? Só tem um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo. O resto é tudo do capeta, é do mundo. Este que rasgou o véu do templo. Tudo isso é ignorância, irmão. Todos esses demônios. Olha o catolicismo, trilhões, eu não falo nem mil, isso aqui, cada dia inventa trilhões e trilhões de homem e mulher que põe lá como santo. Gente. Só tem um que pode abrir e mostrar tudo isso. E ele revela aos que são seus. Como ele falou no profeta Amós, né? Capítulo 2, que ele revela, antes de acontecer, ele revela primeiro aos seus servos e aos profetas. E ele estava revelando a João. E João revelando a igreja. Para quem João revelou? O Evangelho. Não é? Então, isso é muito bonito, a fidelidade de Deus com a igreja dele. E você acha que Deus é homem para mentir? Então, esses idiotas todos, homem e mulher, sou médico, sou engenheiro, sou advogado, sou culto, eu sou artista, eu sou cantor, não sei o quê. Uns idiotas adorando demônios de barro, de ferro, de alumínio, de qualquer porcaria. Não tem um mínimo conhecimento. Por isso a palavra de Deus diz, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Por isso Deus chama toda essa sabedoria que você vê no mundo, que Deus revelou a Daniel, que ia se multiplicar nesse último tempo, Deus chama tudo isso de loucura. Para que servem todas essas invenções novas? Cada dia o homem sofre mais, mata mais seres humanos, mais doenças, eles multiplicam as doenças, a ciência multiplica para criar vírus, para criar doença. Olha o vírus H1N1, quando nós denunciamos. E mata milhões e milhões de pessoas, aí fizeram o H1N5, né? Aí depois fizeram o H1N1. Igual foi a gripe espanhola. O que matou não foi o vírus que eles criaram, foi a vacina. E como que eles colocaram? Primeiro vão matar as crianças, né? Era obrigado, e os velhos, só para ficar com a sociedade forte e saudável, para fazer o trabalho escravo para eles. Eliminar os imprestáveis, as crianças e os velhos. Ainda bem que eu sou jovem, né, irmão? Porque imagina se eu tivesse cabelo branco, né? Pois é, então esse povo está querendo acabar com todo mundo, esse povo do diabo, gente. Você vê. Mas Deus está lá no trono dele, está aguardando o tempo dele, tá? Viu aqui, ó? Então os anciãos prostram-se e apresentam suas coroas diante do trono. Apocalipse 4, de 9 a 11. Ainda não chegamos no 6, na grande tribulação. Aqui ele está mostrando para João quem é que está falando com ele. Ele está se apresentando a João. Olha que coisa linda, irmão. E uma apresentação do mais alto estilo. E João não estava... saiu em êxtase, né? Ele não conseguia entender tanta maravilha, tanto poder. E entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Pois for com o sangue dele,
comprou para Deus, o Pai. O Filho fez isso. Todos que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações. Só no Brasil nós temos aproximadamente 200 idiomas indígenas. E coloca no Brasil. Quantos idiomas o Brasil fala? Português. São menosprezados esses irmãos nossos indígenas. Só querem saber para eles para ganhar dinheiro, para roubar a terra deles. E entoavam um novo cântico os anciãos, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque não existe, nunca existiu, não existe ninguém mais. Se Jesus perdesse por Satanás naquela luta de 40 dias e 40 noites ali no deserto, depois que ele foi batizado, se ele perdesse essa luta como Adão e Eva perderam, não existiria salvação para nós, irmãos. Não existiria salvação para mais ninguém. Por isso ele foi humilhado. E ele usou sempre Satanás interrogando ele: por que você não transforma essa pedra em pão? Ele dizia: está escrito. Jesus, irmão, enfrentou Satanás com a palavra. Por isso que todo o trabalho que eu sempre fiz na minha vida, quando eu conheci Jesus, a verdade, há 38 anos, tudo que eu escrevo eu coloco assim humildemente: está escrito. Quem está falando aqui para diante não é o Pedrosa, é a palavra de Deus. Está escrito. E o diabo treme, meu. Treme, como você fala, está escrito. Pode ser quem for, onde estiver, que o diabo põe um rabinho no meio das pernas e ó, vai para o inferno. E não levanta contra o servo de Deus. Está escrito e acabou. Aguenta. Está escrito. Já foi derrotado e vencido há 2000 anos. Esse palhaço que fica atormentando a vida das pessoas, fazendo um pai drogado de 20 anos, descendente lá do Jorge Soros, do Fernando Henrique Cardoso, estuprar uma filha de 3 anos, que eu estou ajudando a sustentar agora, com a irmã, a serva de Deus, que foi adotar a criança. O irmão conhece, eu não vou citar aqui. Isso é a nova ordem mundial. Droga do capeta, dessa maçonaria, desse sistema religioso, desses homens do inferno, dessas prostitutas de Salomão que comem e vivem desse dinheiro sujo. Irmão, sou muito manso e tranquilo. Mas quando eu sento aqui, eu falo: Deus, o dia que eu tiver um espírito de covardia, não deixa eu sentar nessa cadeira, que eu não sou digno de sentar nessa cadeira. Porque quando eu sento aqui, mando Satanás, as prostitutas e os ladrões dele para o inferno, em nome de Jesus, não é em meu nome. Deus não trabalha com covardes, irmão. 2000 anos fazendo tudo contra a igreja de Cristo, irmão. Essas vagabundas, prostitutas que vivem desse dinheiro sujo, não tomam vergonha, dentro desses prostíbulos religiosos, adorando os piores demônios da face da terra. E essas igrejas religiosas, sem falar de cristão, o que tem catolicismo de cristão ali, irmão? 80% de homossexualismo, de bode, bafomete, andrógeno, de Satanás. O que você espera dentro desse prostíbulo do Vaticano? O Vaticano é o local, o nome é o local onde tem um cemitério cheio de mortos. Olha o subterrâneo do Vaticano, o que é? Cemitério, mortes e mortes, cemitério, 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 mortes e mortes. Vaticano, de vaticínios, de mortos. Está sentado, construído em cima da morte. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós estamos vencendo essa batalha aqui no Brasil. 38 anos, eu falo para os irmãos lembrarem. Nada disso se falava, se estudava. Vê a literatura. Pega as revistinhas do Billy Graham, do Silas Malafaia, do Bispo Macedo, do R.R. Soares. Começamos junto mais ou menos nessa época. Só que eu decidi servir a Jesus Cristo. E eles decidiram servir a Satanás, do sistema religioso, da prosperidade. Porque eu entendi que só tem um que pode abrir um livro da vida. E dizer: ó, vai começar a grande tribulação agora. Vou abrir o primeiro selo. Só tem um, é Jesus Cristo. E ele não habita em templo feito por mão de homens. Ele não é servido por mão de homens. Ele rasgou o véu do templo. O evangelho dele é de graça receber, de graça dar. E ele diz: eu sou o templo, eu sou maior que Salomão, sou maior que o templo de Salomão. Só ele já disse: sou maior que as 2 maçonarias do mundo todo. E as prostitutas de Salomão, sou maior do que tudo isso.
E onde que você está se refugiando, irmão? Do lado perdedor? Continue fazendo as inscrições, irmão. Eles estão sabotando a gente. Avise, manda para o meu e-mail, jrpedrosa@hotmail.com. Era para nós termos um número de inscritos muito maior. As pessoas estão mandando e-mail para mim, dizendo que estão clicando gostei e não está entrando. E estão se inscrevendo no canal e o canal não entra. As pessoas pegam meus vídeos aí. Olha, irmão, os vídeos que eu fiz lá na Hit TV, as pessoas têm assim, acesso, 180 mil, 2 milhões de acessos. E olha quantos acessos nós temos no nosso. Irmão, só Deus para honrar esse trabalho. O que o diabo usa de todos os meios. Mas em oração, e você vai clicando aí, vai mostrando esse vídeo, porque isso salva, isso liberta. Isso é a única coisa que muda esse país de corrupto, ladrões, safados, satanistas, idólatras. É a única coisa que pode detê-lo até que do meio seja tirado, é o Espírito Santo. E quem vai determinar? Esse é o único Jesus que pode abrir esse livro. Ele que vai determinar. O Espírito Santo sobe com a igreja agora. Agora, começa Satanás, seus 7 anos. Ah, vai ser um chororô danado. Vai ser um chororô danado. E daí agora? Ele mandou a gente pregar 2000 anos. E está acabando o tempo da graça. Agora vai entrar o tempo da desgraça. Daquela igreja prostituta de Laodiceia, que ele diz: ah, eu sou rico. Ele diz: tu és pobre, tu és cega, tu és nua, tu és miserável, tu és desgraçada e surda. Porque no final do versículo tem uns idiotas que falam assim: ai, Jesus está batendo a porta do teu coração, irmão. Abre a porta para Jesus cear contigo, você com ele. Ele está falando isso para a igreja prostituta, para vocês religiosos. Eles nem sabem onde está escrito isso. É no final de Apocalipse 3. O último versículo ali que ele está falando para a igreja prostituta, para os religiosos de Laodiceia: abre a porta do teu coração que eu quero cear contigo. Prostitutas, ladrões, corruptos, idólatras, abre a porta do teu coração que eu quero cear contigo. O que essas vagabundas fazem? O que esses corruptos, ladrões, assassinos fazem? Jesus ainda está insistindo até a última hora. Mas você está dentro dessa desgraça. Irmão, pior coisa é você conversar com religioso, batista, presbiteriano, metodista, católico, espírita. Não adianta, irmão. Satanás queimou o cérebro, a mente, como o apóstolo Paulo chama. Não adianta perder tempo. Eu falo até alguns que estão aqui no nosso canal, no nosso lugar. Sai que não adianta, não perde tempo, gente. Não adianta, eles conhecem a verdade, mas eles querem a mentira. Eles querem acreditar o que o Bispo Macedo falou, que o Fausto falou, que aquele Papa Boiola lá falou, aquele argentino, cheio de viado lá no Vaticano, fala as besteiras, todo mundo acredita, pô. Mas não ouve o que está aqui escrito há 2 anos, como Deus revelou. Por isso eu sento aqui e meto sarrafo. E que vem o diabo se acertar comigo. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, irmãos. A igreja de Cristo está aí, irmão. Nós não estamos perdidos, não. 2000 anos, e Deus disse: as portas do inferno nunca vão vencer. Nem hoje, nem amanhã, nem o mês que vem, nem o ano que vem. Nunca vão vencer a igreja de Cristo, porque ela é vitoriosa. Deus procede a todos, de toda raça, tribo, língua e nação. E para nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes. Por isso, quando Jesus rasgou o véu do templo, ele nos fez sacerdote, irmão. No passado, no templo prostíbulo de Salomão, onde Deus saiu e tirou todo o povo judeu dele de lá, e diz: quando vier meu juízo, começa aqui pelo templo de Salomão, porque aqui tem as maiores prostitutas. E está Salomão lá no grau 33 da maçonaria, essa que faz todo o tráfico de droga no mundo para matar as pessoas, e diz que vai fazer esse governo mundial. Um reino dividido, que Deus já revelou a Daniel. O barro e o ferro não combinam. Um reino dividido, fogo de palha. Não adianta nada, que eu já fiz o programa, o fim da nova ordem mundial. Porque quando Jesus subir, eles vão ter 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio da grande destruição. Acabou essa porcaria de maçonaria inglesa e francesa, nova ordem, Vaticano, religião católica, batista, espírita. Acaba tudo isso, irmão. No novo céu e na nova terra não vai existir nem o anticristo,
do poder político e econômico, e nem um falso profeta do sistema religioso, e Satanás será preso. Todos três serão presos em breve por 1000 anos. Você imagina que lugar bom, sem religião, sem político. É o sonho nosso aqui do Brasil, né, irmão? Você acordar um dia, olha, não tem mais político nem religião, são pessoas normais só, servos de Deus, templo do Espírito Santo, vivendo, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Já estou dizendo para vocês como vai ser. Simples assim, você imaginar como vai ser o milênio agora. Não vai ter uma prostituta, um ladrão, um assassino, um político, um religioso. Não vai ter um templo, porque o próprio Jesus é o templo. Então isso que é Apocalipse, irmão. Básico. Isso que eu estou falando é o básico. Está aqui. Vamos passar para outra página? Apocalipse 5, de 1-4. Ele ainda está mostrando o reino de Deus. Ele está falando, olha quem está falando com você, João. Olha quem está falando com você aqui, ô Tiago Barion, ô Adriana Júlia. Olha quem está falando contigo, ô Celso Alves Martins, ô Wilson Hugo, ô Márcia Guerra, ô Morgan Souza. Sabe quem está falando contigo? É esse daqui, ó. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? O Bispo Macedo? Esse boiola desse argentino lá no Vaticano? Quem é digno de abrir isso? Ah, o presidente Bush? O presidente do Brasil? O Lula? Quem é digno de abrir esse livro? Não existe um, por isso eu só confio nele. E por que ninguém abriu ainda? Porque é só ele que pode abrir. Porque os sacerdotes lá de Israel vão lá e não abrem o selo? Por que não começa a construir o templo já hoje, agora? Porque ele está no controle. Só vai começar a construir aquela porcaria quando ele rasgar o primeiro selo. Ele arrebata a igreja, rasga os primeiros selos, aí pronto. Aí Satanás, ó, tua festa aí 7 anos, faz o que você quiser com esse povo aí. Essa igreja prostituta que não sobe, ela vai passar por tão grande sofrimento que nunca existiu e nunca existirá. Porque ainda existirão 2 testemunhas, nós vamos ver adiante, pregando para esse povo. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ah, estão construindo um templo aqui de Salomão, o presidente dos Estados Unidos está arrecadando dinheiro, fez uma moeda, agora eu vou... Constrói essa porcaria, constrói hoje. Quero ver, tem 2000 anos, constrói essa desgraça aí para Salomão lá, para suas prostitutas, seus corruptos, se assentar lá, constrói, quero ver se tem macho aqui nessa terra, embaixo no céu, para construir esse templo. Só existe um Senhor, irmão. Só existe um digno de abrir esse livro. Quando ele abrir esse selo, antes ele arrebata a igreja, diz, ó, Satanás, 7 anos só, exterminar isso tudo, esse lixo todo, depois eu venho com a minha igreja, piso no Monte das Oliveiras e começo o milênio com a minha igreja. Anticristo, falso profeta e Satanás, 666, aquela marca de Salomão, daquele boiola. 700 mulheres, 300 concubinas, fora as criancinhas que eles faziam de pedofilia, que eles chamam de princesas, tá? Hoje chamam de princesas também. As criancinhas, né? Pô, os caras lá, os velhões lá da maçonaria, o sistema religioso entrega para eles. E só 4 filhos, não tinha anticoncepcional nem camisinha de vento. O que Salomão fazia com essas mulheres, irmão? Boiola, prostituta, sem vergonha. E o povo tem coragem de botar essa desgraça no grau 33 da maçonaria e o Papai Noel ali do lado, né? Para completar a boiolice, né? E dizer que isso é uma coisa séria. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E Jesus bateu de frente com Salomão. Está aqui quem é maior que Salomão. Está aqui quem é maior do que esse prostíbulo de Salomão. Eu sou o templo. Isso é verdade. Meu irmão, eu estou falando de consegue algum desses caras da maçonaria, da igreja católica, um desses grandes, marca no Fantástico para vir me enfrentar, esses boiolas daí. Eu falo bem alto, onde eles estiverem para ouvir, chama, meu irmão, convido.
Há quantos anos não aparece na Hit TV, fizeram 4 programas, o Boiola do Silas Malafaia lá e o Boiola do Salomão do R.R. Soares mandou tirar o programa do ar e não pode pregar Ezequiel. Não pode pregar no inferno, irmão. Jesus diz, ide por todo mundo e pregar este evangelho a toda criatura. Quando este evangelho for pregado, então virá o fim. E eu não prego de noite este evangelho. Quem é que vai me impedir de pregar o evangelho? Quem é? Eu quero saber o nome de quem que vai me impedir de pregar o evangelho. Se for autorização desse que abriu o selo lá, o único que pode abrir o selo, manda o diabo para o inferno, meu irmão. Tu está dando muito valor ao diabo? Essas prostitutas, esses ladrões, os corruptos, eles que têm que ter medo do povo de Deus e têm que aguentar o povo de Deus até a volta de Cristo. E nós vamos denunciar. Todos os corruptos do Brasil são da maçonaria. O GOB tem que responder isso para o Brasil. Tem que responder o gospel, que dividiram, já está dividido o gospel, o Grande Oriente de São Paulo, porque todos os corruptos grandes do Brasil são dessa desgraça, dessa maçonaria, desse Boiola, desse Salomão. Não parece ninguém para me enfrentar aqui. Me chama no canal de televisão para dizer que eu estou falando mentira. Meu irmão, quando acordei de madrugada no Paulino Werneck uma noite, estava lá no plantão, né? Aí eu fui lá atendo aqueles pacientes bêbados, aquelas prostitutas de madrugada nas orgias. Eu chego lá para atender aqueles caras e depois eu volto. Falei, pô, o dia está clareando, vou ler a palavra, colocar uma palavra lá. Aí Deus abri naquele texto, nunca tinha me tocado. Em Lucas, acho que é 25, 15, Lucas 15, 25, Deus disse, vou colocar palavras na tua boca que ninguém possa te suportar. É isso que ele está falando para você, meu irmão. Ele não falou isso só para mim, não. Esse que está ali, esse evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João, que está diante do trono de Deus, isso não é conversa de político, nem de religioso, não. Lucas 21, 15. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Todos quantos se vos opuserem. Pronto, meu irmão. Toma posse da bênção, da palavra de Deus. Você já foi capacho do diabo há quanto tempo? Então aqui, nós vamos passar ainda, ele mostrando aqui, nós só estamos mostrando Deus revelando a João, dizendo, João, olha aqui, eu vou te mostrar o que eu sou. E Deus ainda não chegou a falar da grande tribulação, não. Aqui ele só está se apresentando a João, mostrou as 7 igrejas e está mostrando quem é que vai fazer tudo isso, como ele é, como é que ele age, quem é ele. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, eis que vi um cavalo preto. Então agora, tá vendo que ele abriu o rolo aqui, o selo? Tá vendo aqui, ó? Ó. Ele abriu o selo. Porque eu falei Apocalipse 4 e 5, até 5, acho que até o versículo 10. Do 5 em diante, aí já vem para não fazer a coisa muito exata, né? Eu coloquei ali para não fazer muita confusão, eu botei só os números redondos, né? De 1 a 3 a igreja e depois de 5 até o 10, né? Aí que fala, ele se apresenta à igreja. Do 5, 10 em diante, o 6, o 7 até o 18, ele fala da abertura dos selos. Então vamos ler rapidinho aqui. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma que com voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem, e olhei, e eis que um cavalo amarelo, seu cavaleiro, sendo este chamado Morte e o Inferno,
estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Deus vai deixar o povo dele passar por isso, irmão? Deus vai deixar o povo dele passar por isso? Irmão, a igreja prostituta que passa pela grande tribulação, a igreja de Cristo não passa. Com todo cuidado, revelou tudo para a igreja prostituta viu tudo isso, não aceitou, não é? Para matar. Então, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. O quinto selo. Deus mostrando todos esses nossos parentes, nossos irmãos. Você vem lá desde Abel, que foi morto por Caim. Irmão, a maçonaria usa a palavra aqui para reter tudo que é mal. A palavra de Deus diz, vamos examinar, reter tudo que é bom. Aí eles ficam lá com a serpente, seguem a serpente, como o Albert Pike fala no livro dele, a serpente que trouxe sucesso para Adão e Eva. Fica com Caim, que matou o irmão dele, Abel, que servia a Deus. Vem Tubal-Caim, vem toda essa turma. Depois vem Noé. Eles seguem a Caim de novo, né? Os filhos de Noé, dos filhos de Noé. Aí vem tudo de novo. Então eles retêm tudo que é mal. Por isso eles têm esse livro lá. Eles juram com esse livro. E eles são Deus. E Lúcifer é Deus. Então você tem que saber, mas na maçonaria tem um livro sim, para reter o que é mal. A serpente, os pecados, as mortes, Salomão, as prostitutas, aprender direitinho como Salomão fez, eles fazem. É isso. Entende porque a palavra de Deus diz examinar tudo e reter o que é bom. Eles examinam e retêm o que é mal. Essa é a diferença. Então, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Aí estão os profetas, Jeremias, Isaías, foi cerrado ao meio o profeta Isaías, Jeremias foi jogado no calabouço, outro foi morto, decapitado. Os discípulos, a igreja de Cristo, a Santa Inquisição, que é essa igreja prostituta que tem 80% de homossexuais lá no Vaticano, matou durante 700 anos a igreja de Cristo, que não queria pertencer a essa igreja prostituta de Constantino, que reunia nas casas, nas ruas, nos lares, que o Saulo ia lá matar e que Jesus o converteu. Estas almas dessas pessoas, quando ele abriu o quinto selo, ele viu debaixo do altar as almas daquele que tinha sido morto por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam, clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas o Lula, a Dilma, o Pezão, o Eduardo Paes, o Guilhermino Cunha, o Papa, o Billy Graham, o Bispo Macedo, o R.R. Soares, o Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, esses ladrões todos, esses corruptos, até quando o Senhor não julga essas pessoas, ó Pai? Esse tribunal da injustiça, do mistério da injustiça, que julga, que está no nosso meio, as almas que estavam lá debaixo do altar, questionando o Senhor. Debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julga nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Jesus sabe disso. Ele é justiça. Buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha o que fala aqui adiante. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Veste branca, pureza. E lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo. Jesus falou por esses que estão ansiosos pela justiça de Deus, como eu estou, como você está. Estes ansiosos pela justiça de Deus e o mistério da injustiça e apostasia operando no nosso meio agora, que isso tem que acontecer para que ele se manifeste. É necessário, está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, que isso aconteça, que reconstrua o templo da prostituta lá em Israel, e ele se assenta lá. O que isso tem a ver com Deus da Bíblia? Com Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Tudo isso que está acontecendo em Roma, na União Europeia, em Israel, não tem nada a ver com Deus, é 100% do diabo. São esses sionistas, falsos judeus, que se dizem judeus e não são da sinagoga de Satanás e são mentirosos, que Deus já revelou para a gente essa verdade, isso já cumpriu.
Apocalipse 3, falando da fraca igreja de Filadélfia. Isso já está cumprido, isso nós já sabemos, ele já mostrou. São esses que estão aí. E seus irmãos iam mortos, sendo igualmente eles foram, até quando também se completasse. Então, respondendo que Jesus falou, os que estavam clamando por justiça. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda pouco tempo, tá vendo, irmão? Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. E os cristãos estão sendo mortos aí. Você não pode botar aqui no YouTube que eles dizem que é violência. Mas você pode fazer qualquer campanha para matar preto, branco, pobre, não sei o que seja cristão, não tem nenhum problema. Ou aquele judeu verdadeiro de Abraão, Isaac e Jacó, que é perseguido no próprio Israel. Esse você pode perseguir, que não tem nenhum problema. Você só não pode defendê-los. Ah, irmão, essas redes sociais aí que nos impedem de pregar o evangelho. Quando chegar a justiça de Deus, falar quantos vídeos que vocês tiraram do Pedrosa? Quantos cliques, gostei e não gostei que vocês tiraram? Quando a gente pregava a verdade. Isso é injustiça. Agora Deus também vai chegar para eles e falar, vocês, aqui nessas redes sociais, serviram de bênção para ganhar muitas almas para Jesus. Aqui no YouTube, nós somos a primeira pessoa a pregar o evangelho no YouTube, foi o Dr. Pedrosa, com aquele Eu Quero Uma Igreja, irmão. Com aquele Áquio que debandou, virou Salomão, botou anel, triângulo de Salomão, aquilo tudo, debandou, irmão. E envolvido com desejos homossexuais, aquele negócio tudo, quebraram tudo aquilo, irmão. Eu fico triste com essas pessoas, e dizendo que a gente era mentiroso, que quando eu falava, aí entrou na minha onda, né? Então vamos, o Silas é maçom, não sei o quê. Aí depois saiu com a onda, não, ninguém é maçom, não sei o quê, doutor Pedrosa que é doido, é maluco, tá aí, irmão. Como essas pessoas são, como elas passam, como elas são volúveis, eu continuo firme e forte. Está escrito, igual Noé, 120 anos, não mudou e eu não mudo. Vocês vão ver aqui eu batendo na mesma tecla, está escrito. Não precisa, é maravilhoso, eu não preciso acrescentar nada ao Evangelho, é só pregar e viver o Evangelho, não tem que acrescentar mais nada. Sal grosso, não sei o que, a água ungida, não sei o que, não tem que nada. Então vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O céu se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. Aí que agora a lua vai se tornar sangue. O pessoal, não, a lua escura, é eclipse da lua aí, irmão. O negócio vai ficar escuro mesmo. Vocês viram, ó, ficar escuro assim? Ainda não abriu o selo. Não abriu o selo. Você vai ver o que é ficar escuro. O sol ficar escuro. Não dá mais a sua luz. É igual quando falta energia de noite. Você pensa, a lua, porque a lua, não sei o quê. Então vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, tanto abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidas de seu lugar. Irmão, nós só estamos no princípio das dores, irmãos. Ainda não abriu o primeiro selo, nós estamos falando aqui do sexto selo. Manda esse povo da internet trabalhar em vez de ficar colocando sensacionalismo, e para de ser idiota e ficar clicando. E quando a gente fala a verdade, vão lá esses vagabundos do sistema religioso, vão lá, tiram os seus vídeos, que estão fazendo para ganhar clique, sensacionalismo, vai todo mundo e clica lá. Aqui, a verdade é uma só, está aqui, ó. Que nós não falamos nada diferente disso daqui. Todo mundo apavorado. Irmão, Apocalipse só cumpriu Apocalipse 1, e 2 e 3. Que está a igreja prostituta aí. Quem é que pode abrir o selo para mudar a história aqui? Diz quem é. No céu, na terra, no mar. Aonde é que é? Qual o único que pode mudar o tempo agora? Quer dizer, eu vou abrir o primeiro selo. Quem é? O político, um religioso? Esses poderosos que não são poderosos de nada, estão todos andando na mão de Satanás. Embaixo da mão de Satanás não tem nem o poder de Deus. Quem são esses?
Não existe, irmão. Só existe um, que é Jesus Cristo, que é negado pelo sistema religioso. Tudo pagão, maçonaria, satanismo, queimadores de rosca, que nem Salomão. Ah, se o YouTube permitir, tô doido para me processar, para eu botar essas imagens todas aqui fora, no Brasil inteiro. Esses juízes, promotores, um montão de gente, 200, 300 homens, mulheres, velhos, 80, 70 anos, queimando rosca aí, de bafomete, e falando em nome de justiça, de homens de bem, e umas vagabundas das mulheres com esses homens. O que é que elas querem com os boiola desse? Dinheiro, irmão, para gastar de outras formas. Por isso não parece um até hoje. Não apareceu um até hoje, irmão. 38 anos para me enfrentar. Fomos na Rede TV, fizeram 4 debates, pedindo pelo amor de Deus, tira esse cara daqui, não deixa esse cara aqui não. E olha as lutas, perseguições, como o Fausto Aguiar de Vasconcelos mandou me matar em 96. Estou morrendo de medo dele. Aí pensou, a gazela fugiu para os Estados Unidos com a família dele, pensando que eu fosse matar aquela gazela. Meu irmão, sou homem de Deus, não suja a mão com esse lixo, não. Isso deixa lá para o Armagedon. Deus já está preparado com isso. Então agora que eu falei com os irmãos, acontece o arrebatamento. Mas está tudo na mão de uma única pessoa só. É na mão de Jesus. Não muda nada, não acontece nada diferente na terra se Jesus não abrir o primeiro selo. Então nós estamos Apocalipse 1, 2, 3, o resto, o 4 e a metade do 5, Jesus mostrando o trono dele, quem ele é. É isso que a gente tem que entender. Apocalipse não aconteceu nada ainda, irmão. Porque Jesus está no controle. Por que nunca ensinaram Apocalipse para as pessoas? Porque o sistema religioso sempre, a vida inteira, as religiões viveram do engano das pessoas, mas as pessoas são vagabundas, elas querem o engano. Dentro da Batista, Presbiteriana, Adventista, Católica, Espírita, Testemunho de Jeová, eles querem o engano, como Deus falou para Jeremias 5, capítulo 5, 6, 7. O meu povo prefere engano, Jeremias. Não levanta clamor por esse povo. Não adianta você falar de evangelho para esse povo. De palavra de Deus, eles querem, é sem vergonhice, querem moleza. O sistema religioso, irmão, com dinheiro do tráfico de droga, arruma mulher para eles, arruma emprego, arruma um negócio. Querem moleza. O justo sempre viveu pela fé, ó, sendo decapitado, mortos, perseguido por causa do nome de Jesus. Isso que é a igreja de Cristo. Esses vagabundos nunca souberam o que é ser cristão. Essas prostitutas. Ah, eu não posso sair porque a minha mulher, aquela que Salomão me deu, né, aquela que faz tudo que as outras prostitutas na rua fazem, o sistema religioso ensinou para prender elas dentro do sistema religioso para dar o dízimo. Se eu não der o dízimo, eu não faço sexo. O que é uma mulher dessa? Prostituta, não é? Que se vende pelo dízimo. Então, eu não vou. O que a palavra de Deus diz aqui no Evangelho? Aquele que não deixar pai, mãe, mulher e filho, via após mim, não é digno de mim. Vocês já viram aqui com minha ex-esposa, com o filho aqui? Meu irmão, estou ministrando, todos conhecem o Evangelho. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Não adianta, não sou eu que vou. Senhor, ó, como a mãe chegou, eu quero meu filho aqui à direita, meu outro filho aqui à esquerda do Senhor, não sei o quê. Não, irmão, cada um deve prestar conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai prestar conta. Então eu prego o Evangelho. Minha família, os parentes todos envolvidos com maçonaria, não falam comigo, não ligam para mim. Não. Quando tem problema, eles ligam. Aí me procuram, na maior cara de pau. Estou vivendo minha vida, mano. Estou lixando. Eu quero que eles conheçam a verdade e saiam desse mundo fantasioso, dessa mentira que eles vivem. Agora, se contar a verdade para eles, ficam nervosos. Não pode contar a verdade, me engana que eu gosto. Ah, comigo é verdade, irmão. Seja quem for. Ah, minha esposa não quer. Então deixa ela para o inferno, meu irmão. Por causa de um sexo anal, um sexo vaginal, você vai perder a salvação, a vida eterna? Por causa de uma prostituta? Ou vice-versa? Pô, que é isso, gente? A palavra de Deus é muito clara. Ah, meu filho não quer que eu saia lá da igreja prostituta. Ah, seu filho quer que você sirva para o céu. Ele te ama. Se ele te amasse, ele te ensinaria a verdade. Pai, sai daí. Esse lugar não presta. Vão seguir o Jesus. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Aí que vem o arrebatamento. Irmão, já são 23h45. Eu acho que eu vou encerrar aqui para depois a gente entrar em Apocalipse 6:8, a grande tribulação, para a gente ver os selos adiante.
Aí nós vamos ver aqui os 4 cavalos, porque eu já iniciei mais tarde, e eu quero ver então se sábado e domingo esse é o básico, irmão. Estou falando Apocalipse básico, não estou entrando em detalhes. Porque quando você conhece esse básico, você vai entender tudo. Só aqui você pode dizer, ó, já entendi quase 100% de Apocalipse. Só cumpriu o Apocalipse 1, 2, 3 da igreja. E o 4 e metade do 5º capítulo, Deus mostrando quem Ele é. O trono dele e o reino dele. Quem é que está falando com você? Que está te revelando o que vai acontecer. Eu fico a pergunta, pesquisa aí na internet, no Google, todo lugar. Quem é que pode abrir esse selo para te revelar as coisas que estão para acontecer? Quem é? É o povo da esquerda? Você que é aquele crente da esquerda, que briga, vai para a rua, xinga na internet, cria ódio? Ou é aquele crente da direita, todo tradicional? Não esqueça, irmão, que o governo mundial do anticristo é uma ditadura. Eles vão botar toda a esquerda no mundo inteiro para deixar todo mundo revoltado e todo mundo, como está pedindo aqui no Brasil, estou vendo várias faixas aí, queremos a ditadura, intervenção militar. E é isso que o diabo quer, irmão. Nós não temos que fazer o que o diabo quer, nós temos que fazer o que está na palavra de Deus. É uma ditadura mundial. A igreja de Cristo não participa disso. A igreja prostituta, mais adiante eu já mostrei isso aqui, Apocalipse 2, versículos 22, a igreja prostituta, se ela não se arrepender, isso está no nosso texto, isso é válido, isso já foi revelado, já foi mostrado para nós, Apocalipse 2, 22, isso já cumpriu, isso Deus já revelou, Apocalipse. Se essa igreja prostituta e os que se deitam na cama com ela não se arrepender dos seus pecados, virá sobre ela grande tribulação. Na mesma página, você pega lá, Apocalipse 3, 10, 11. Esta igreja, a fraca igreja de Filadélfia, é a igreja que eu amo. Ela não nega o meu nome nem a minha palavra. Eu colocarei todos esses da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são mentirosos. Esses desse protocolo dos idiotas de Salomão, não é? Esses dele, botar embaixo dos prés da fraca igreja de Filadélfia, adorando o Senhor. E ele diz, naquele grande dia, que haverá sofrimento sobre toda a face da terra. Isso eu faço questão de ler aqui, bem literalmente, para vocês verem aqui. Ó. 3, de 9, 10, 9 e 10, vamos ler aqui. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, esse, poder paralelo, tráfico de droga, armas, banqueiros, ladrões, prostitutas, Salomão, maçonaria da direita, da esquerda, esses boiolas, matam crianças, sacrifícios, iluminados, sociedade secreta, Rosa Cruz, toda essa gente que ele descreve aqui como a sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e são mentirosos, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Deus vai botar tudo isso embaixo dos pés da fraca igreja de Filadélfia. Você quer coisa melhor? Mais honra do que essa igreja Deus vai dar a ela? E ele vai dizer, como guardaste a palavra da minha paciência. Olha como as almas nós estamos aguentando paciência, 2000 anos. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. É uma grande tentação, é uma grande tribulação que virá sobre todo o mundo. Não é uma tentação que virá assim em 2 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, uma pequena tentação, uma pequena tribulação. Ela virá sobre todo o mundo. Então, uma grande tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. O que Deus disse? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Pronto. Aprenderam o que a igreja passa ou não passa pela grande tribulação? Então, Pedraz, a igreja passa ou não passa pela... Ô idiota, você sabe qual a diferença da igreja prostituta e da igreja de Cristo? Eu não consegui entender nada. A igreja passa. A igreja prostituta passa. Nós vamos mostrar aqui em Apocalipse 10. Que as pessoas estavam mostrando aqui, vou lembrar direitinho, 25 de setembro de 2015, porque agora Israel terminou o ano de 777, agora é o ano do calendário
judaico 777, essa numerologia satânica que eles usam aí. Agora, aí vem a mulher que está no céu, que não sei o que, agora vai começar a grande tribulação. Irmão, está lá em Apocalipse 12. Ainda não terminou de cumprir Apocalipse 3. Todo mundo assustado que com a mulher, com o desenho que tinha no céu, não sei o que, um idiota de um coreano, escreve uma besteira dessa. Falei, gente, pelo amor de Deus, você está rindo? Falei, pô, eu vi isso, eu acreditei, eu baixei, eu assisti o vídeo, eu passei para os outros. Olha como o meu povo se perde por falta de conhecimento. A ignorância dessa parou quase o mundo inteiro por causa disso. Falta de conhecimento de Deus, irmão. Não cumpriu ainda Apocalipse 3. Nós estamos 1, 2, acabando 3. E tudo depende só de Jesus, não depende da ONU, não depende do presidente do Brasil, dos Estados Unidos, de religioso, do Papa, de Billy Graham, do judeu, não depende de nada, tudo isso só depende de Jesus. Ele dizer assim, ó, rebata a igreja, o único que pode deter o que está aqui, o Espírito Santo, rebata, abertura do primeiro selo. Aí vocês vão saber o que é sofrimento, vocês que vão ficar aqui. Aí que vocês vão saber o que é sofrimento. Isso que nós estamos vivendo é só o princípio das dores. Hein? É só um pouquinho das dores. Porque Jesus disse, vai existir sofrimento como nunca existiu. E nunca mais vai existir um sofrimento tão grande. E vocês ficam brincando com essa desgraça de maçonaria, com roubo, com prostitutas. Achando que o negócio é brincadeira. Está chegando o tempo, irmão. Então, continuo desafiando. Pega um desses sábios, dos idiotas, dos protocolos de Salomão para me enfrentar. Escolhe a televisão, o Maracanã, dia e hora para enfrentar o Dr. Pedrosa. Desafiando todo esse povo de Satanás, como Elias desafiou os 450 profetas de Baal e 400 prostitutas adoradores dos postes ídolos, da deusa Zerá. Irmão, não sou eu que preciso de você, não. É você que precisa de Jesus. Nós precisamos um dos outros, para cuidar um dos outros. Mas Jesus está voltando. Breve, é muito claro. E não adianta ficar olhando o horóscopo, olhar porque o outro falou. Mas tudo é engano, é tudo mentira. É operação do erro, está tudo errado. Nada que você vê, isso é certo. É injustiça. Tudo cumprido como está a palavra de Deus. Operação do erro. Tudo que é certo é errado, que é errado está certo. A única coisa que está certa, boa nova, boa notícia aqui. Olha a imprensa, tudo isso aí, tudo isso aqui. Quem fez a imprensa há 2000 anos? Vocês querem que solta Jesus ou Barrabás? Solta Barrabás. A mídia toda trabalhou. E se acontecesse hoje, vocês teriam dúvida que ia ser diferente? Não, vão soltar Jesus. Vocês teriam diferente? Não, seria não. Por isso Jesus volta agora como Rei Todo-Poderoso. Ele veio como um homem. Agora ele veio para julgar. Ele é nosso advogado hoje. Vai virar para julgar. Então manda para fora essa coisa de religião. Gente. Para de ouvir homens. Ouve a palavra de Deus. Eu digo, ó, se você é religioso, não adianta acompanhar aqui, que você não vai abrir se você não se quebrantar o seu coração diante de Jesus. A palavra de Deus não vai entrar em você, você tem que abrir mão disso. Igual como uma criança uma vez enfiou a mão lá dentro de uma cumbuca, né? Onde colocava assim as moedas, guardava. Aí a criança foi, encheu a mão de moeda e foi tirar lá de dentro e não saía. Aí ela ficou gritando, a mão não sai, a mão não sai. Aí o pai chegou para ela. Ô minha filha, eu quero o seu bem, minha filha. Para você conseguir sua liberdade, tu tem que abrir mão dessas poucas moedas que estão aí dentro da sua mão. Essas poucas coisas, essas coisas materiais pequeninas. Se você abrir a sua mão disso, você será uma criança livre. Abre sua mão. Seu pai está pedindo para você fazer isso. Confia no seu pai. É isso que você tem que fazer. Essa bosta. Vocês me perdoem a expressão, porque a bostasia é afastamento de Deus. Batista, presbiteriano, católico, metodista. Pelo amor de Deus, gente. Onde tem esse lixo? Onde Jesus criou religião, gente? Me mostra onde Jesus criou religião.
Onde Jesus construiu o templo, os discípulos, os apóstolos, isso é coisa do capeta, é coisa de safado, sem vergonha, que quer botar dinheiro na conta dessa igreja prostituta dizendo que vai para o céu. Um Deus maravilhoso desse vai receber uma moeda suja dessa do diabo, cara. Toma vergonha na cara. Eu não quero esse pessoal religioso no nosso WhatsApp, não. Isso não presta para nada, não. Só para botar porcaria. Vai seguir o diabo para lá. Deus não faz questão de número, ele faz questão de qualidade. Só atrapalha essas porcarias, gente. Não abre mão do inferno. Quando Jesus mandou construir religião, qual era a religião de Jesus, discípulo, apóstolo? Povo sem vergonha, safado. Conhece a palavra, vem falar em nome de Jesus. Não quero ninguém, pode ser do meu WhatsApp. Se é religioso, não faz só estraga. As pessoas, eu quero pessoas que estão dispostas a abrir tudo da sua mão para seguir e servir a Jesus, para receber a autoridade e poder de Deus, para estar falando como nós estamos falando e mudando essa história do Brasil. Nós já temos mais de 100 milhões de pessoas que não têm religião e saíram dessas sociedades secretas. Mais de 100 milhões. Mais da metade do Brasil. E nós queremos muito mais. Porque só tem um que pode detê-lo até que do meio seja tirado. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é o Pai Todo-Poderoso, Apocalipse 21, 22, que nós vamos ler aqui. Lá no céu não existe templo, nem batista, presbiteriano, nem de Salomão, nem católico, nem presbiteriano, nem espírita. Esses templos todos estão todos lá no inferno, com o capeta, o diabo, com o falso profeta, que foi lançado no inferno. Lá estão esses templos todos. No céu não existe templo. O próprio Cordeiro ilumina o céu. Lá não existe sol e nem lua. Isso é verdade. O próprio Cordeiro ilumina. E qual a religião que você vai ter no céu? Não, isso é tudo do bode, irmão. Tudo do bode. Bode à esquerda. Sistema religioso, maçonaria é bode. Tudo isso é religião, gente. Bode para a esquerda. Ah, mas eu expulsei demônio em teu nome, curei os enfermos. Claro, o nome de Jesus é poderoso, tem poder. Tem poder o nome de Jesus? Se você pode ser um imprestável, mas se você clamar o nome de Jesus, você pode conseguir uma bênção. De tão misericordioso que é o nome de Jesus. Mas lá naquele grande dia não adianta, que já está a sua sentença, já está escrito, religioso dos bodes. Ah, eu guardo sábado, eu guardo domingo, eu dei o dízimo. O quê? O Fausto Aguiar de Vasconcelos juntar com o dinheiro do tráfico de droga para construir o templo do capeta aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo? Foi para isso que você deu dinheiro? E cadê os pastores da Convenção Batista Brasileira? O único que saiu de lá e teve coragem de falar fui eu. Nem o Magno Malta, que o povo deu o que ele merece. Não dá um voto para um sem vergonha, um covarde desse, que não teve coragem de dizer que todo o sistema religioso, da maçonaria, do tráfico de droga, lava com 20, 30, 40%. Todo o sistema religioso, mesmo Satanás que controla o tráfico de droga, controla as religiões. Para Satanás é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, como existe covarde nesse Brasil. E Deus me levantou sozinho, estou aí hoje, graças a Deus não estou sozinho. Primeiro que eu estou com Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está aqui, sobe e vai encontrar com Jesus, o Cordeiro que está lá no céu, o Pai Todo-Poderoso, e no céu não existe tempo, não existe outro. O justo viverá pela fé. Irmão, então, eu vou continuar esse estudo, já fiz vários estudos de Apocalipse, mas se você gravou que nós estamos vivendo Apocalipse 1, 2 e 3, você já gravou muito. Que o resto só está na dependência de Jesus. Um montão de gente falando besteira aí na internet. Manda esses caras tomar vergonha na cara. Saiam desses canais. Manda as pessoas se inscrever, porque aqui é verdade e é de graça. Eu não cobro clique. Pergunta o YouTube quanto que ele depositou na minha conta há mais de 10 anos. Pergunta aí o YouTube. Uma vez foi um depósito, logo no início, 3 anos e meio. Foi lá e depositou 300 e poucos reais. Agora, recentemente, veio e depositou mais 1.000 e pouco. Aí depois veio uma cobrança de 1.000 e tantos para mim. Eu não sei como é que esses cliques, como é que ganham dinheiro com isso. Porque eu não ganho. E nem preciso disso, o que eu faço isso aqui é por amor. Então, pergunta às pessoas que ficam clicando, botando aquelas coisinhas. A besta vai voltar agora, 25 de setembro de 2015, a mulher nas nuvens. Trilhões de pessoas clicando ali, cara. Tinha que prender esses caras. Artigo 299 do Código Penal Brasileiro. Pregação de falsa ideologia é crime. Mentira é crime. Botar esses vagabundos na cadeia, irmão. Ganhando dinheiro sujo. Vê se os vídeos dele estão lá. Os adventistas que já adivinharam trilhões de vezes que Jesus ia voltar. Olha o maçom, fundador dos Testemunhos de Jeová, o
o Russell, Charles Russell, adivinhou que Jesus ia voltar lá em 1780 e pouco, lá não sei quanto. Então agora, como Jesus vai voltar, vocês vão vender os carros, a casa de vocês, as fazendas, tudo vão botar na minha conta. Porque o que vocês vão fazer aqui? Isso não vai adiantar mais nada. Com certeza Jesus vai voltar no dia tal. Os idiotas venderam tudo, botaram na conta desse vagabundo, desse safado, e estão um montão de idiotas seguindo uma desgraça dessa ainda, e que não pode tomar sangue. Isso é o pó e o pó o tornará. Chama qualquer um desses testemunhos de Jeová para bater comigo. Chega nos congressos de anestesia, eu ponho eles todo para correr. Não tem páreo para mim não, irmão. Estou preparado. Esse idiota. Aí, porque o cara não quer tomar sangue. Quem cria essas religiões? Essas maçonarias desses juízes está aqui. Em maçonaria, engano fatal, está aqui, irmão, escrito. Há mais de 30 anos esse livro. Se você for um maçom e chegar diante de um juiz maçom, mesmo que você tenha cometido um crime, você tem que soltar. Olha, o Lula é maçom, tudo isso é maçom, tudo solto, irmão. Isso faz parte da lenda dele, isso é maçonaria. Quando eu falava, é a maior desgraça do mundo. E os iluminados são acima do grau 30, irmão. Quem é que presta dentro disso? Quem se junta com porco, farelo come. Só tem um que pode deter isso, é o Espírito Santo. Não adianta, tudo faz parte dele. Está acabando essa palhaçada deles aqui na Terra. Está acabando. Amanhã, não sei, acho que eu não terei cirurgia. Amanhã à noite, vou fazer aqui de novo. Chama mais gente, aumentando a audiência, a frequência. Muito obrigado pelos comentários maravilhosos que vocês têm colocado. Eu sei que não é merecedor. Quando vocês estão colocando aquilo ali, vocês estão, quem é que me dá a palavra para eu falar? É Dr. Pedrosa, não estou falando de mim. Se eu estivesse falando aqui de medicina, alguma coisa, estou falando de Jesus. Aqueles comentários lindos. Olha aí, eu não mereço isso. Eu não mereço, mas o meu Deus merece. Continue escrevendo. Para o povo saber que tem gente sábia aqui nessa terra. Clique ali, irmão. Vamos espalhar. Vamos dominar esse Brasil. Vamos dominar. Só tem um jeito. A palavra de Deus fala que só tem um que pode deter toda essa porcaria que está nesse Brasil. Maçonaria, espiritismo, macumbeiros, satanistas, ladrões, corruptos, todos envolvidos com isso. E os juízes, todo o tribunal são maçom. Então eles têm que soltar todos os ladrões dele, irmão. Está aqui, maçonaria, engano fatal. Está aqui no livro, que eu já mostrei várias vezes. Escrito assim, moralidade maçônica, desse capítulo. Essa é a moral da maçonaria. Médico, engenheiro, pastor, tudo lá dentro de uma desgraça dessa. E aí, agora você vê o estrago que está um país rico, maravilhoso, que Deus abençoou Deus, entregue aos medianitas. O maior traficante da face da terra. Hoje eu peguei o livro original, está em inglês ainda, não traduzi. Eu vou mandar para os irmãos do meu WhatsApp. Aquele que o Enéas pega ele na mão, não é? Mostrando que o Jorge Soro é o maior traficante do mundo, é um servo da rainha da Inglaterra, que é a maçonaria inglesa. Assim como o primeiro-ministro dela, junto com Bush, foram lá e aumentaram em 4 vezes a produção de ópio, que hoje estão morrendo milhões e milhões de pessoas nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. Por esse amor ao dinheiro, destruindo o templo do Espírito Santo onde Deus habita. Nós vamos continuar nessa batalha, irmão. Enquanto Deus der tempo. Então vocês podem ter certeza, o dia que o Dr. Pedrosa sentar nessa cadeira, eu não vou falar mansinho como eu falo não. Porque aqui não estou falando em meu nome, eu estou falando no nome da palavra de Deus. Desse Deus, o único que pode abrir o selo. E esse que diz, ide por todo mundo e pregai este evangelho. Não é o do Silas Malafaia, do Billy Graham, do Papa, lá da Igreja Católica, esse negócio. Este evangelho, quando este evangelho for pregado, virá o fim. Então eu estou pregando dia e noite, e amanhã estaremos aqui de novo, desfazendo as obras do diabo. Irmão, se eu abrir para falar da minha vida pessoal, o que eu já passei, o que eles têm feito comigo, irmão, isso para mim é irrelevante. Mas vocês vão ficar desesperados. Vocês vão ficar desesperados. A revista EIR, que o Valdeir escreveu aqui, essa revista mesmo. Eu consegui para download e posso mandar para os irmãos no WhatsApp aí, eu já tenho aqui no meu computador. Então amanhã acho que não tem cirurgia, eu gosto, irmão, porque uma anestesia que eu faço, como eu fiz essa para a Glória Maria, eu fiz todos os artistas da Globo, da Record, todos os artistas eu fiz, só que o meu nome nunca apareceu, irmão. Nós somos discriminados só pelo fato de sermos isso que nós somos cristãos. Todos esses grandes homens, generais aí, que fizeram desembargadores, não sei o que, juízes, eu anestesiei.
Nunca saiu o meu nome, irmão. Eles saem para almoçar, para jantar, nunca me chamam. É discriminação, porque eu sou crente, não é porque eu sou preto, não é porque eu sou pobre, não é porque eu sou cego, aleijado ou mudo, ou que eu sou prostituta, eu sou ladrão, porque eu sou servo de Deus. E é assim que é. Isso para mim é a coisa mais natural e normal. As pessoas vieram perguntar, muita gente, mas por que descreveram lá todos que participaram da equipe que operou a Glória Maria? E o seu nome não saiu. Por isso estou dando essa satisfação, irmão. Eu nunca colocaram o meu nome. Só pode parecer quem fez essa desgraça de maçonaria. Isso chama-se discriminação. Hoje estão falando que o DIC discrimina os negros. E quem é que discrimina o doutor Pedrosa? 42 anos que eu sou médico. E o meu nome não sai em jornal nenhum. Quem é que discrimina o branco, o judeu aqui, doutor Pedrosa? Eu não sou preto, não. Quem é que discrimina? E nunca morreu um doente comigo. Agora, irmão, fique sabendo, se morrer, sai na manchete lá em cima. Doutor Pedrosa mata artista tal. É assim, irmão. A justiça desse mundo é assim. É assim que eles tratam o povo de Deus. E eu não tenho medo disso, não. O Senhor me guarda e protege. 42 anos anestesiando o presidente Gágio, esse pessoal todo, o Aécio Neves, a mãe dele, a irmã dele. Eu vou mostrar a lista aqui, 200 pessoas, só para honrar e glorificar o nome de Deus, saber que eu nunca estive sozinho. E o meu nome tem que sair lá no livro da vida, esse que Jesus vai abrir. Lá que tem que estar o meu nome, o seu nome. Lá que tem que estar o nosso nome. Aqui, irmão, tem muita sabedoria, tem humildade, tem coragem. E é assim que nós estamos mudando esse Brasil. Chega dessa palhaçada, dessa mentira toda aí. Essas coisas demagógicas. Nós somos perseguidos sim e mutilados. O Fausto mandou me matar, ninguém levantou contra o Fausto. Pô, tu é presidente da Convenção Batista, o maçom Fausto. Tá aí, irmão. Na maior cara de pau, presidente da Convenção Batista Brasileira, eu te peço. O que presta disso daí, gente? No mínimo, o cara, todas as acusações foram aqui. O cara já era para ter sido preso, executado. E pago uma indenização enorme, que tudo que eles me causaram. Então, esse Jesus, irmão, que eu sirvo, é esse daí que pode abrir o selo. Tudo está parado na mão de Jesus. Nada acontece nessa terra se ele não abrir o primeiro selo. Estamos em Apocalipse 1, 2, 3. E ninguém muda isso. Nem partido político, nem você. O que você pode mudar isso? Pregar este evangelho. Que ele diz, quando este evangelho for pregado, então virá o fim. Que ele disse aqui para a abertura do sexto selo, tem umas outras pessoas lá ainda que eu quero salvar. Muita gente dessa igreja prostituta que ele diz, sai fora dela, povo meu. Esse povo que ele ainda está querendo, então você tem que pregar esse evangelho. Com amor, com coragem, com verdade. Sem temor, e deixar esses vagabundos com vergonha na cara. Que passa você desfila lá com o selinho lá do diabo lá atrás do carro, como maçonaria, fosse colocar de mulher ou pessoa de bem. Pessoas que têm privilégios todos aí, na justiça, mata, rouba, não acontece nada. Aí todo mundo solto. Todos esses que roubaram são da maçonaria, todos eles estão soltos, irmão. Deixa eu pegar aqui, eu já mostrei tantas vezes, mas deixa eu mostrar mais uma vez aqui para vocês. Está aqui o livro. Ó. Tudo isso vocês estão vendo está acontecendo no Tribunal de Justiça. Esse livro já foi traduzido aqui, ó. Maçonaria, o engano fatal. Mostrando aqui o canto vermelho em cima, o grau 32 completo. Dizendo, é Lúcifer que eles adoram, é o Deus. Isso não tem mais novidade. Aqui é moralidade maçônica. Deixa eu mostrar aqui. Eu já escaneei, já tem slide disso, já soltei na internet. Moralidade maçônica. Olha o tipo aqui da moral da maçonaria, tá? Ah, nós somos homens de bem, pegamos as crianças para fazer homens de bem, não sei o quê. Olha aqui, mentir e cometer perjúrio. Olha aqui, olha aqui. Isso de um ex-maçom lá dos Estados Unidos. É Jim Shaw e Tom McKinney. Aqui, vou ler aqui, ó, só 5 frases, 5 linhas. Os maçons juram manter os segredos de outro maçom, protegendo-o, mesmo que isso exija ocultar a evidência de um crime. Pelo amor de Deus, gente. Isso é cadeia. Isso é imoral. Em alguns graus, a traição e o homicídio são exceções. Em outros graus superiores, não há exceção para esta promessa de esconder a verdade. Nós
pastor dentro do negócio desse que esconde a verdade, Jesus o caminho, a verdade e a vida. Ele diz aqui, as obrigações, se os ensinos maçônicos forem aceitos, pode exigir que o maçom preste falso testemunho, cometa perjúrio, ou no caso de um juiz ou de uma sentença falsa, a fim de proteger outro maçom. Ouviram? O juiz ele tem que dar uma sentença falsa ou um falso ou perjúrio a fim de proteger outro maçom. Aí ele explica aqui, a Bíblia é novamente muito explícita ao ensinar que jamais devemos mentir ou prestar falso testemunho, e afirma que os mentirosos são atirados no lago de fogo e enxofre, onde nunca cessam. Êxodo 20:16, Provérbios 19:5-9, Efésios 4:15, Apocalipse 21:8. Então, irmão, esse é o problema do Brasil, é esse. Todo mundo dentro desse inferno, irmão. A sinagoga de Satanás. E todo o sistema religioso 100% ligado a isso com o tráfico de droga. Eu vou continuar o trabalho que eu estava fazendo lá da alquimia do ópio. Eu estou pesquisando, eu vou a fundo, consegui esse livro aí do Enéas. Estou lendo e traduzindo, você precisa ver como que a Inglaterra destruiu a China, a Índia. Fez a Primeira Guerra em 1846, depois a Segunda Guerra, eles perderam também de novo em 1856, e obrigaram a China e a Índia a receber ópio. Mataram as pessoas com ópio, para depois tomar tudo, como eles estão fazendo aqui no Brasil. O maçom safado Illuminati, Fernando Henrique Cardoso, sexo, droga e rock and roll, depois de deixar as pessoas com o Plano Nacional de Direitos Humanos 1 e 2, sem trabalhar. O jovem até 20 anos não pode trabalhar, que é crime. Aí depois, mão de obra barata, aí ele entra com sexo, droga e rock and roll. Tudo trabalhando para eles agora no tráfico de droga e morrendo 70 milhões de pessoas ou mais morrendo no Brasil, inclusive policiais, por causa dessa porcaria do tráfico de droga. Para quê? Para destruir o Brasil. E deram para a maior empresa do mundo, irmão, e minério mais rica do mundo, chamada-se Vale do Rio Doce, entregaram para o maior traficante do mundo, Jorge Soros, dessa sociedade secreta Caveira e Osso, do Bush, que foi fundada em 1800, é a maior boca de fumo do mundo, Sociedade Caveira e Osso, do crente metodista Bush, que chega aqui no Brasil, na revista do R.R. Soares, com a mão de Illuminati no peito, um crente destemido que ora e age. Brincadeira, né, irmão, essa igreja prostituta de Laodiceia. Tá aí, irmão. Eu vou mostrar, não perca os próximos programas, já estou adiantando aqui só para vocês verem como que a prosperidade, como é que eles dominam. A França recebe altas taxas de impostos da África, porque fizeram a mesma coisa, drogas, e destruíram a África, pegaram tudo para eles, agora eles têm que pagar outros impostos para a maçonaria francesa. E os boiolas ficam lá queimando o rosto que não faz nada. Sobra do diabo. Igualité, liberté, fraternité. Igualdade, liberdade e fraternidade está no livro dos Protocolos dos Idiotas de Salomão, diz: nós vamos usar esta isca mentirosa de igualdade, liberdade e fraternidade. Tudo mentira. Então, essa parte de Apocalipse está aqui, está cumprida. Apocalipse 1, 2, 3, o princípio das dores, a igreja prostituta, tudo isso aí já foi descrito, está cumprido. Só falta Jesus agora abrir o primeiro selo e falar: agora começa, rebata a igreja, aí vocês vão ver o que é bom para a tosse. Vocês vão colher o que vocês merecem. E depois para a eternidade, né? Porque espera para ver quem vai ser salvo na grande tribulação. Se agora está difícil de aceitar a Jesus, imagina lá na grande tribulação agora. Então que Deus abençoe vocês, abençoe esse Brasil. Todo esse trabalho nós fazemos porque sabemos que funciona, está funcionando. E hoje no Brasil nós temos menos prostituta, menos ladrão, menos corrupto, menos idólatras, menos bandidos, menos falsos profetas no Brasil. E não se suja com essas coisas lá. O justo sempre viveu pela fé e vai viver pela fé mesmo. Não tenha vergonha de ser crente, eles não têm vergonha de fazer toda essa sujeira, esse povo não tem vergonha. A palavra de Deus diz: o que eles fazem em oculto dá nojo, dá vergonha revelar. Todo esse mundo todo que está aí.
Mas Deus não deixa nada em oculto, e eu procuro e mando brasa aqui. Então traga mais gente aqui, irmão. Muito obrigado pela atenção de vocês. Sei que vocês têm que trabalhar amanhã. Eu, felizmente, amanhã não tenho, então eu vou continuar estudando aqui para desfazer as obras do diabo. Um grande abraço em todos. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com aquele convite que ainda Jesus não abriu o selo ainda. Ele está fazendo para você. O dia que ele abriu o selo, esse convite não vale mais nada. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Olha o mundo que esse povo vive aí, irmão. Mundo sujo, pesado. Tem que submeter a todas essas sujeiras do diabo. Que Deus abençoe essa nação, irmão. E já mudamos essa nação, irmão. E Deus diz, quando o meu povo se arrepender dos seus pecados, curvar diante de mim, eu virei e sararei essa terra. Não tem. Religião não é de Deus, política, isso não tem nada a ver. Isso é coisa que o diabo trabalha lá com eles. Tá? Que eles estão sempre tentando juntar as duas para fazer a nova ordem mundial. E agora ela vai ser juntada e é um reino dividido, não vai dar certo. O barro não combina com o ferro. O ferro, o Império Romano, que é a nova União Europeia que levantaram o antigo Império Romano. E o barro é a terra. A besta, essa que tem 2 chifres, parece com um cordeiro e é um bode, ela é mestre da terra, que vai se assentar lá no templo de Jerusalém, querendo parecer Deus. Esse bode andrógeno Bafomete, que Daniel descreveu, esse anticristo, Daniel 11:37. Ele não prestará culto ao Deus verdadeiro, viu, judeus? Esse governo mundial que está instalando em Israel, ele não prestará culto ao Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e nem terá afeições à mulher. É um boiola igual Salomão e as prostitutas dele. Eu gosto sempre de lembrar o conceito que Salomão diz, o cara que teve mais mulher, o cara que mais entende de mulher, né? Eclesiastes 7:26. As prostitutas de Salomão levar isso na cara. Tá? Fica desfilando salto alto, a bundinha toda molhada na academia, para saber o que o mestre delas e do marido delas falam. Encontrei uma coisa pior do que a morte, a mulher. Salomão, mais de 1000 mulheres, ninfeta, prostituta, tudo isso. Encontrei uma coisa pior do que a morte, a mulher. Esse é o ídolo da maçonaria, cujo coração são laços e redes. E os seus braços são ataduras, suas mãos. Quem for bom diante de Deus escapará dessas prostitutas de Salomão. Mas quem não for bom de Deus será pego por elas. Irmão, esse é o homem que está no grau 33 no trono da maçonaria. E os maridos dessas mulheres estão lá. Quem está dizendo não sou eu, meu irmão. É a palavra de Deus, é o próprio Salomão. O próprio Salomão dizendo isso para os maçons, para as mulheres dele. Brigam lá com Salomão, vão lá no inferno brigar com ele. Porque Jesus disse, está aqui quem é maior que Salomão, maior que o templo de Salomão, e constrói um templo para esse boiola do Salomão, para o capeta, que o Bispo Macedo, para amaldiçoar esse Brasil. Está repreendido esse templo do capeta em nome de Jesus. Essa maldição, aquele templo de Aparecida, esse negócio está repreendido em nome de Jesus. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Ele habita dentro de você. 1 Coríntios 6:19-20. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, não vem das obras para que o homem não se vanglorie. É dom de Deus. Uma boa noite e até hoje à noite, se Deus permitir, nós estaremos continuando, que esse assunto é muito bom. Mas aprender Apocalipse, né, irmão? Já viram? Agora vocês são doutorado e mestrado em Apocalipse, que o resto que ensinam por aí está tudo errado, é a operação do erro. Um grande abraço.